Olá a todos, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Vou comentar, o pessoal já me pediu, e hoje que eu consegui tempo para comentar sobre essa onda de calor, né, que teve, falaram lá na Índia, que está terminou há pouco tempo, no dia 2 de maio, durou 5 dias, né, então 29 de maio teve de 29 de abril teve esse pico de temperatura aqui, onde, né, que as temperaturas, né, na superfície chegaram a 62 graus Celsius. Pois é. E só que acontece que essa temperatura, 62 graus Celsius, tal, acabou gerando um burburinho, falou assim, caramba, ó, 62 graus Celsius, que pegou a Índia e o Paquistão, né? Então pegou vários lugares aqui da Índia e aqui nessa região central, 62 graus Celsius. Só que isso aqui é a temperatura de superfície, Land Surface Temperature. Uau, gastando meu inglês. Sim, isso aí chama-se temperatura de superfície terrestre, tá? Land é terra, né? No caso, nós estamos falando do planeta Terra, né? No caso, a superfície terrestre. E é a temperatura radiativa, né? E no caso, né, vamos chamar assim, da pele da Terra, né? Ou seja, da superfície da Terra, né? Que deriva da radiação solar. Então, ela mede a emissão de radiação térmica da superfície terrestre, onde essa energia solar é recebida, ela interage, ela aquece o solo e é convertida em radiação infravermelho e emitida, né, novamente. Então isso acontece, né, justamente nessas temperaturas aconteceram aqui, justamente pela essa onda de calor, tá, que aconteceu. Então esse fenômeno que eu vou explicar, tá, essa onda de calor. Mas 62 graus Celsius não foi temperatura do ar. A temperatura do ar chegou lá nos seus 47 e tal. E já tivemos outras ondas de calores com até mesmo com temperaturas muito maiores, tá? De 55 graus que aconteceram. Mas existiram ondas de calores também que foram relacionadas também em março, tá? Na Índia, onde essas ondas de calores chegou até ser maior dos últimos 130 anos para o mês de março, tá? Lá para o dia 29 de março. E foi o mesmo tipo de fenômeno que aconteceu, tá? Então, vários outros eventos aconteceram, e tudo isso aí está acontecendo, e um dos grandes fatores que aconteceu isso é o Laninha, tá? O Laninha ajudou a provocar isso daí. Por quê? Durante o inverno na Índia, né, nós não estamos lá aqui nesse mês de março, abril, lá é verão, tá? Perdão, é primavera, tá? Só que a primavera, na verdade, não é uma primavera, tá? Por quê? Porque o Sol está bem inclinado. Então, apesar da Índia estar adotando, né, o Sistema Internacional de Estações, tá? As 4 estações normais, ali, minha filha, o Sol está sobre ela a partir de março, abril, principalmente abril e maio. O Sol está, né, bem na cabeça deles. Então, para eles, né, o Sol perpendicular é verão, tá? Acontece que essa chuva de inverno que o Laninha provoca acima do normal, queda de neve no Himalaia, temperaturas de inverno nas planícies abaixo do normal, temperatura de inverno prolongada no norte da Índia e mais chuva durante a segunda metade, tá, das monções indianas, segunda metade das estações de monções. Acontece que esse Laninha ele foi prolongado, tá? Então, isso daí também acontece uma outra situação, tá? Que é um chamado distúrbio ocidental, tá? E a gente vai falar para vocês o que é esse distúrbio ocidental, tá? E o que ele causa ali na Índia, tá? Mas antes vamos dar uma olhada aqui rapidamente. Espera aí que eu vou mostrar para vocês. Aqui, né? Justamente formou essa onda de calor aqui embaixo, ó, muito quente e aqui em cima muito frio, né? Olha só, temperaturas muito abaixo da média, tá? E aqui, ó, quente pra caramba, toda essa faixa aqui, tá? Toda essa faixa quente pra caramba. Aí realmente foi uma temperatura acima do normal, tá? A temperatura do ar acima do normal para a época, né? Só que existe uma, bom, antes de qualquer coisa, vocês sabem, né?
o que uma onda de calor, quando é que uma onda de calor ela é realmente dita onda de calor, tá? Quando é que você olha, não, tá quente pra caramba, virou uma onda de calor, tá? Quando que isso realmente acontece, né? Então vamos lá, vamos entender primeiro essa situação. Quando que uma onda de calor é declarada? Primeiro, uma onda de calor é declarada quando a temperatura máxima é superior lá dos seus 40 graus e pelo menos de 4,5 graus acima do normal. Tá? Isso aí é uma onda de calor severa declarada, né, se o desvio de temperatura for superior a 6,4 graus. Tá? Isso aí nós estamos falando lá do que é o declarado lá na Índia. Tá? Então, nessa situação, né, o Instituto lá de Meteorologia da Índia, eles falam disso. Agora, essa onda de calor registrou 47,4, né, de temperatura, tal, 45,9, 43,5. Tá? Então, realmente deu uma ondinha de calor até forte lá. Só que essa onda de calor ela foi atribuída primeiro a essa alta temperatura, né, em todo o país, a ausência de chuvas, né? Aquelas chuvas um pouco mais leves, periódicas, que aconteciam nesse período, né, típicas dessa época do ano. Não são aquelas chuvas de monções que lavam a Índia, tá? Mas sim, são chuvas mais fracas que não aconteceram. E isso não aconteceu devido a um negócio chamado distúrbio, né, ativo no oeste. São os distúrbios de oeste, tá? E o que seriam esses distúrbios de oeste? Tá? Então vamos entender, né, o que seria. Nesse caso, tá, nós estamos falando de ciclones, tá? Ou seja, centros de baixa pressão que se formam no Mediterrâneo. Se formam aqui, ó. Tá? São ciclones extratropicais. Tá? São ciclones extratropicais que formam esse chamado distúrbio ocidental. Tá? E isso daí faz com que, na verdade, se você olhar bem, esse é uma tempestade, um ciclone extratropical, né? Uma tempestade tropical, que ela se origina no Mediterrâneo, tá? E essa perturbação ela viaja em direção ocidental, ou seja, ela se forma por aqui e viaja, né, em sentido, né, ocidental, né? Então, no caso ocidental, isso daí faz com que a pressão do ar diminua, seja reduzida, tá? Você reduz a pressão do ar, né, para o ocidente. E quando a gente pega aqui a temperatura, né, e coloca justamente a pressão do ar, tá? Nós vemos que para o ocidente a pressão do ar está alta, tá? Está bem alta, apesar, né, de uma baixa pressão aqui, quer dizer, relativo, né, aos outros, né? Aqui, ó, 1031, 1035, tá? Acontece que, além da pouquíssima precipitação, a alta pressão, né, que acabou não levando as nuvens aqui sobre a Índia, não acabou não formando chuvas. Esse distúrbio, nesse termo, nessa tempestade, essa baixa pressão, ela significa, né, extratropical fora dos trópicos, claro, e está associado a chuvas, né, e nevascas, e neblinas, tal, várias situações na Índia, no Paquistão, tá? E é justamente onde tivemos essa situação que vem ou do mar Mediterrâneo, também vem do Oceano Atlântico. Então, quando você tem essa situação aqui, né, que se forma esse centro, você ajuda a vir justamente esse vento para cá que faz, né, com que lá na Índia chova, tá? E o que o Laninha tem a ver com isso? Tá? O que isso aí foram acontecer? Então, foram somente 5 distúrbios ocidentais que formaram em abril, tá? E nenhum deles foi forte o suficiente e não trouxe chuvas significativas para a Índia. Acontece que, apesar disso daí, essas situações foram levadas a uma situação incomum, tá? Porque com a persistência do Laninha, tá? Essa região produziu um centro de alta pressão, as chuvas, né, não vieram
acima do normal, apesar de justamente, tá, o Laninha ele altera toda a circulação aqui dos ventos alísios, que acaba produzindo, tá, essa secura aqui nessa região também, tá? Então é algo que realmente, tá, não tem como não acontecer, porque primeiro o Laninha ele está persistente, tá? A persistência dessa onda de calor também, ela está associada às condições de pressão, né, criadas pelo Laninha em curso, que se formou, né, pelo segundo ano consecutivo, tá? Também lá aconteceu no inverno de 2021 e é um fenômeno oceânico que move, né, as águas quentes da América Ocidentais em direção ao leste, à Ásia e Pacífico, e também afeta as correntes de jato. E essas correntes de jatos, né, são bandas poderosas que circundam o globo, de ventos poderosos, tá? E que afetam várias latitudes e também afetam o próprio clima e o tempo global. Essa formação dessa crista da corrente de jato sobre a Índia, tá? Onde que acontece? Essa crista, no caso aqui, tá, da onda, ela formou o que? Uma alta pressão. Perdeu calor dentro do subcontinente, criando essas ondas de calor que são persistentes, não formando esses ciclones, esses tempestades extratropicais, para ajudar um centro de baixa pressão a sugar essa umidade que vem do oceano. Então, aqui, ó, gerou tudo um centro de alta pressão que não gerou chuva aqui na Índia. E outra, teve também, né, as chamadas ondas não, são ventos quentes, tá? Vindos do Ártico, sim, tá? Que é chamada ondas quentes árticas. Isso aí acontece, né, por causa disso aqui, ó. Oscilação do Ártico é positiva. Quando a oscilação do Ártico está positiva, simplesmente, tá? A gente vê aqui, ó, na região do Ártico, temperaturas bem abaixo. Então, o que acontece? Ela prende o frio ártico ali. Ela não libera o frio ártico. Corrente de jato polar fica fortalecida. Com o Laninha bagunçou essa corrente aqui dos ventos alísios, tá? Bagunçou isso tudo, não veio o frio polar, não veio o encontro, né, aqui desse sistema que se forma aqui ou no Mediterrâneo ou no Atlântico, essas tempestades que formam e fazem com que haja essa circulação e chova na Índia, tá, durante esse período. E aí, meus amigos, não teve jeito. Sem chuva, tá? Sem chuva e condições de sol, né? Sol e alta pressão formou essas temperaturas muito acima do normal. Mas como nós estamos também em condições de laninha, tá? As monções elas vão voltar ao normal, tá? Ainda um pouco mais para frente, já vamos entrar no período chuvoso deles um pouco mais para frente. Se eu não me engano é setembro, outubro. Vai voltar ao normal. Provavelmente o laninha já deve ter passado. Vai voltar ao normal, deve chover algo entre normal, mais ou menos normal para a região. Isso daqui, tá? Nesse próximo slide aqui, a gente vê que, não sei se vocês vão conseguir enxergar direito, mas aqui, ó, tudo aqui ó, que gira no sentido, tá? No sentido anti-horário são centros de baixa pressão. E esse verdinho aqui, tá? Eles nada mais são que umidade, aproximadamente 5.000 metros de altitude. E isso daqui, né, não aconteceu esse ano. Tá? Esse ano aqui foi de 2014, tá? Justamente em 14 de dezembro, que é o que provoca, né, essa situação. Normal seria, isso aí acontece todo ano, aqui já é o período de monções, tal. E isso aqui não aconteceu esse ano. Tá? Esse centro de baixa pressão aqui, pronunciado, tá? Que seria mais para cá, para o Mediterrâneo, que provocaria essa corrente. Tá? Isso não aconteceu, o que normalmente acontece. E esse centro de baixa pressão aqui, tá? Seria bem para cá. E aí não vê essa chuvinha para aliviar o calor. Já seria, né, um calorão nessa época do ano, mas foi bem menor. Infelizmente,
tá? E tá aí. Mas essa onda foi realmente forte. Tivemos outra onda de calor muito forte também, onde tivemos o Laninha prolongado também, né, lá em 2099 e tal. Tivemos 2 anos de Laninha seguidos. Nós estamos com praticamente 3 anos de Laninha, porque ele começou no final de 2020. 2021 pegou 2021, depois 2021, 2022, tá? Então nós estamos com pelo menos quase 3 anos de condições de Laninha. E isso daí afeta realmente bastante. Uma coisa que a gente não tinha visto nos últimos anos acontecer. Um Laninha tão persistente assim. Há uma condição de Laninha tão persistente. E isso muito provavelmente o que está acontecendo pela virada da condição do Oceano Pacífico, justamente da oscilação multidecadal, passando para uma fase mais fria. Beleza? Era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado a todos, espero que tenham gostado. Forte abraço, espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima.